Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com nosso amigo Carlos Augusto, da cidade de Assis, começando mais uma live. Na realidade, é o nosso primeiro podcast, nossa live, e é uma honra nós termos aqui o Dr. Carlos. Pode chamar de Carlos, né? Sim, pode, à vontade. Se não chamar de doutor, você vai ficar bravo ou não? Cara, ainda não tenho doutorado, né? Mas sim. Tá certo, tá certo. Ô, mas é uma honra, tá? Você estar aqui. Aqui, esse podcast, juntamente aí com o meu amigo e sócio João Desiderato, grande parceiro. E assim, vai ser um bate-papo bem descontraído, tipo um bate-papo de boteco mesmo, sabe? Bem descontraído, tudo. Beleza? Falar aí, ô João, agradecer o Carlos. Carlos, boa tarde, tudo bem? Satisfação recebê-lo aqui. Esse projeto nosso é de trazer o que a gente não aprende na faculdade, trazer o dia a dia da advocacia, não só a parte de advogado, né? A ideia é trazer profissionais de diversas áreas correlatas, né, com a advocacia, que no caminhar da profissão a gente tem contato com diversos outros profissionais, policiais, psicólogos, médicos, enfim, e trazer o que a gente não aprende na faculdade, a prática, aliada, obviamente, à teoria, trazer histórias verdadeiras, principalmente da nossa região, aqui do interior de São Paulo. Então, eu agradeço, saúdo a sua presença, agradeço ao doutor Isaac pelas palavras também, e vamos iniciar, então. Então eu que agradeço tanto o doutor Isaac Manzano, o doutor João Gabriel Desiderato. Eu agradeço por ser o primeiro entrevistado desse podcast de vocês e eu desejo toda a boa sorte do mundo, todo sucesso que vocês Obrigado. merecem, que o mundo jurídico necessita de pessoas com projetos e com atitude igual a de vocês, tá? E é de suma importância o projeto de vocês, a ideia que vocês têm. E é isso, eu agradeço por ser o primeiro, mas assim, por ser o primeiro também a responsabilidade é maior também, eu agradeço por me jogar nos meus ombros também esse fardo, mas é isso, na advocacia acontece essas questões todos os dias e a gente tem que lidar com essas situações e dividir tanto com os doutor Isaac, com o doutor João, esse podcast, essa abertura, ao meu ver, assim, além de importante, né, para o mundo jurídico, cara, eu acho que assim, fura as bolhas, né, que tanto do direito quanto de outras áreas, porque são questões que necessitam chegar ao conhecimento de várias pessoas. Então, vocês estão de parabéns, assim. Obrigado. Obrigado, Carlos. Ô, Carlos, doutor, eu vou chamar de doutor Carlos também. Você me chamou de doutor Carlos ou de doutor Isaac? Mas, enfim, o doutor Carlos, apresenta para a gente aí. Faz a sua apresentação, de onde que você Então, vou sobre o teu tentar. trabalho, enfim, para o pessoal conhecer mais aí do teu trabalho, da tua história. Mas já adiantando, é um excelente advogado, exímio advogado, amigo, companheiro, que luta, que eu te conheço e sei que você luta aí pelas causas sociais, pelo garantismo, enfim, grande defensor da Constituição Federal. Apresenta para nós, inclusive. Doutor Isaac, então, é uma questão muito complicada, né? Eu vou falar de si mesmo, né? Mas eu vou tentar fazer um breve resumo aí, mais ou menos um pouco da minha história, um pouco assim, desde quando eu comecei, a parte da academia, porque além de advogado, sou pesquisador, né? E pesquisador eu sou todo dia, faz parte da minha vida, né? Então vamos lá. Fiz curso de Direito na Fundação Educacional do município de Assis. Só um minuto, tá acabando a bateria aqui, só que tem uma... Tá. Bateria acabando, e depois... Ô Carlos, Não, então... é iPhone, né?
É É, iPhone? não, é o computador. Ah, tá. Não, é que eu tô com meu celular. Não, com o iPhone acaba a bateria, que é uma beleza, hein? Mas enfim, pode É, prosseguir. então, eu fiz o curso de Direito na Fundação Educacional do município de Assis, FEMA, né, conhecido como FEMA. Sim. Durante o curso, eu fui estagiário da promotoria, né, concursado do concurso 2007. Fui concursado e eu escolhi a promotoria de Cândido Mota, que é uma promotoria próxima à cidade da minha cidade. E na época não tinha vaga. O Gustavo Cordeiro, o novo promotor Gustavo Cordeiro, ocupou a primeira vaga que sobrou e teve uma vaga em Cândido Mota, que era uma cidade onde eu queria mesmo, que eu não queria trabalhar em varas especializadas, eu queria trabalhar em cidades que tivessem várias matérias por promotoria. E Cândido Mota, como é do lado, dá 15 quilômetros, era o lugar específico que eu queria. Fiz estágio durante 3 anos na promotoria de Cândido Mota. Durante esse momento, fui educador do projeto Escola da Família. Trabalhava todo final de semana, dando aula, fazendo projetos para a comunidade jovem da minha cidade. Inclusive, foi uma questão bem... Para a minha vida, foi um negócio assim, meio divino, assim, né? Que na minha época de adolescente, desculpa aí, mas essas questões aí não dá. Eu procurei fluxo para isso mesmo. Aí, a minha época da minha adolescência, eu fui expulso de uma escola, ó, chama Clibas, né? Fui expulso por um ato que eu e o outro colega nós destruímos, colocamos uma bomba no banheiro e fomos expulsos. Aí, durante o curso, durante a faculdade, né? A escola que eu escolhi para voltar e ser educador foi essa escola, Clibas. Pela minha pontuação, consegui. Fui educador nessa escola durante 3 anos. Então, ou seja, eu paguei minha dívida, pelo menos que a Sim, sim. escola que eu destruí o banheiro. Então, Pagou a dívida com a sociedade. eu paguei minha dívida, eu ressocializei, vamos dizer assim. Legal, Socializou. que bom. Fui reeducado e ressocializado. Aí, Aí eu terminei a faculdade, 2009 eu terminei a faculdade, início de 2010 eu prestei o OAB, quando passei, no mesmo concurso que o novo promotor Gustavo Cordeiro. Aí, 2011, eu advoguei durante um ano. 2010 eu advoguei. 2011 eu ingressei no concurso de assessores, assessor de estabelecimento penal da Defensoria Pública do Paraná, que é um concurso que teve lá na época, tinha pouquíssimos promotores, né? Era para preparar para que depois viesse o concurso para defensor público. E eu fiquei de 2011 até 2014. Eu ocupei ali o cargo de assessor de estabelecimento penal da Defensoria Pública do Paraná, na Casa de Custódia de Londrina, onde ali eu tive... É aquela coisa, quando você está começando na advocacia, pelo menos no meu caso, eu queria casos, queria problemas jurídicos para que eu pudesse resolver e fosse assim, né? Estava atrás de casos. E quando eu entrei na Sim. defensoria, eu tive muito casos, muito, diversos. Defensoria tem muita coisa, né? Geralmente eles pegam muitos casos, tem excesso de casos. Tem. No meu caso, assim, fiz uma clínica prática de execução penal, processo penal na prática, né? Ali eu tive, inclusive, como eu fazia conselho disciplinar na época, e eu atuava com outras assessoras que eram mulheres, mas assim, a gente dividia trabalho, era tudo dividido, e eu gostava, eu sempre fui, desde quando eu comecei, eu quero sempre os casos mais complicados. Eu nunca quis caso fácil, eu sempre quis o caso mais complicado. Então, ali o conselho disciplinar era comigo, quem batia de frente com o diretor de presídio, agente de segurança, com os punitivistas era eu. Inclusive, eu fiz a primeiro HC, habeas corpus coletivo da Defensoria Pública do Paraná, que eu tenho guardado. O primeiro habeas corpus coletivo foi da minha lavra, que nós conseguimos anular várias faltas graves da época coletiva. E eu fiz a defesa de uma rebelião toda, né, da Casa de Custódia de Londrina. Eu fui a primeira... Então, assim,
queria muitos casos, só que chega uma hora que, 2014, eu falei, não quero mais saber, sabe? Chega uma hora que você quer todo dia brigando com o diretor de presídio, todo dia brigando com a agente penitenciário, que hoje são os policiais penais. Porque eu sempre entendi o trabalho deles, que era de trabalho dentro do sistema penitenciário, certa função, importância total, eu entendo até hoje. Só que eles nunca entenderam o meu trabalho. Eu era perseguido, tanto por diretor, porque assim, eu não negocio. Direito eu não negocio. Eu não aceito injustiça. E foi o que aconteceu ali. Então, eu fiquei 4 anos, depois de 4 anos pedi exoneração, voltei para minha cidade, abri uma empresa e fazia uns pro bono como advogado. Tipo, tirei uma férias de praticamente 1 ano da advocacia. Legal. Foi isso. Não, legal. Fez Breve bastante resumo, coisa viu? lá no, Deu lá no quase 11 Paraná. minutos. Não, tá Não, mas ótimo. perfeito. Você sempre teve esse viés assim de lutar contra a injustiça, contra. Sempre você foi combativo desde de criança. Você contou a tua história lá que você se regenerou, né? Enfim, a partir. Eu também tenho uns casos também da minha infância. Até os 12 anos eu era meio briguento na escola também, mas não era que era briguento, o pessoal mexia comigo, mas depois eu conto a história. Meu pai mudava muito de cidade, cara, é complicado, né? Enfim, você se regenerou, né? A partir de qual momento teve essa chama acesa da justiça, de querer mudar a realidade, querer mudar, pelo menos fazer alguma diferença no mundo? Então, é importante essa pergunta, eu agradeço, porque, assim, o meu início, eu comecei o curso de Direito por questão ideológica. Ideologia de justiça, de me transformar em um agente transformador, fazer a diferença no mundo. Inclusive, o que me levou a isso, por quê? Porque na parte da adolescência, criança, eu nunca aceitei injustiça. Então, na parte da adolescência, eu tive muito problema até com policiais. Por quê? Porque às vezes eu estava passando na rua, eu vi uma injustiça, eu parava, falava, ô policial, isso não dá para ser feito dessa forma, né? Então, eu já era uma pessoa que era indignada. Inclusive, eu sofri várias violências policiais, que eu morava em bairros periféricos, e ninguém aceita que um adolescente se posicione. Mas todos têm direito de se posicionar. Se está ocorrendo uma injustiça, isso tem que ser feito. Uma coisa que eu nunca aceitei foi isso, de ver um fato acontecendo e eu não me manifestar, me enfrentar aquela injustiça. Inclusive, eu já sofri, eu tive vários problemas, né, até pessoais, mas o que me levou a fazer o direito foi um filme, o Riquelme, chama O Furacão, que é um lutador de boxe, como eu era lutador de boxe, atleta de boxe, e eu nunca pensei em fazer direito, mas depois que eu assisti o filme do Riquelme, aí eu falei, porra, é esse o meu caminho. Desculpa o palavreado, mas Imagina, tá. foi isso que aconteceu, cara. O filme, eu assisto todo ano, eu assisto o filme. Quando eu tô meio assim, meio para baixo, depressivo, meio acomodado, e assisto o filme. Aí eu fico revoltado de novo. Já dá aquela animada de novo. Já volta. Qual que é o nome do filme mesmo? Hurricane, Furacão em inglês. Furacão? O Furacão em inglês. Será que tem Que na é o filme de Netflix? um jovem americano que era lutador pugilista, que ele foi injustiçado e perseguido por um policial que o perseguiu desde o... vou dar o spoiler, depois vocês procuram. Eu mando... Não, depois eu vou contar o filme, cara. Não, beleza. Eu estava conversando com o João, né, João? Antes da gente começar, tá contando para ele a questão lá da tua história, lá que uma história triste lá, né? Mas enfim, mas mostra realmente que você luta pela justiça, pelos ideais. Lá em Assis, né, João? A gente está Sim. falando. Assim, você fala de qual caso? O que aconteceu lá em Assis, lá, que depois teve o desagravo?
violência policial lá. Salvo engano, foi uma manifestação. Isso, eu estava participando como manifestante de um ato contra a reforma da Previdência de 2019, como manifestante. E nesse ato, eu estava próximo à Caixa Econômica Federal, que é próximo ao Cinema Municipal da cidade de Assis. E nesse mesmo dia, o pessoal, que são colegas, né, dos sindicatos bancários de Assis, me convocaram, falou, Carlos, está acontecendo tal coisa ali, prenderam uma moça, que ela estava fazendo um ato ali de manifestação, né, que estava escrito lixo no Cinema Municipal da cidade de Assis, e ela colocou e fez luxo. Aí passou uma viatura que estava atrás, realmente eles estavam naquele ato ali para prender alguém, para oprimir alguém naquele dia. Tanto que, quando eu cheguei ao local do fato, tinha um policial e a moça sentada. Nesse mesmo momento, eu me identifiquei, sou advogada, assim, 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 está aqui minha carteira, eu vou acompanhar ela até a delegacia de polícia. Inclusive, ela melhorou a situação, estava escrito lixo, ela colocou luxo, e me sentei ao do lado dela. Falei, vou esperar a viatura chegar. E nesse momento, deu 2 minutos. Se você está sendo roubado ou acontece alguma coisa na sua casa, você chamar a polícia, eles não chegam naquela velocidade, com aquela arrogância que eles chegaram naquele momento. Nesse momento chegou um policial que, inclusive, eu tive um contato com ele logo no início da minha advocacia, que eu advogo para alguns artistas da cidade. E nesse dia que eu tive esse mesmo policial, ele tinha mania e modus operandi de pegar pessoas e forjar as pessoas. E ele forjou esse cliente meu do dia. Esse cliente meu estava grafitando, autorizado, numa residência. Pelo dono da residência, ele estava grafitando, autorizado. Esse policial estava indo trabalhar, viu esse cliente meu grafitando, autorizado. Ele foi lá, ele chegou indo trabalhar às 6 horas da tarde. Ele chegou lá, pegou a viatura com os policiais e foram até o local onde estava o meu cliente, prenderam o meu cliente e falaram que ele estava pichando, que é totalmente diferente. A grafitagem é um ato artístico. Pichação já é um ato, um crime ambiental, na lei ambiental, tudo totalmente diferente. E nesse momento eu cheguei na delegacia, expliquei para o delegado, esse rapaz ele estava grafitando, tá aqui as autorizações. Esse policial levou um monte de testemunha lá, tudo forjada, ameaçando elas. Falei, vocês querem testemunhar? Pode testemunhar. Só que a questão é o seguinte, se vocês testemunharem, vocês vão responder por falso testemunho, porque ele tem toda a autorização ali. No mesmo dia foram embora, ou seja, meu cliente foi liberado, só que o meu cliente nessa época, início de 2010, tinha uma câmera digital. Uma câmera digital era o preço de uma TV de praticamente 75 polegadas hoje, porque quase ninguém tinha. E prenderam essa câmera digital dele, que era o único investimento que ele tinha para começar a carreira dele. Que ele tinha que fazer o trabalho, tirar foto, postar, não tinha rede social igual agora, era Orkut, salvo engano, e o algoritmo era muito fraco. Ou seja, ele teve um prejuízo. Eu consegui liberar a câmera depois de 1 ano, teve um prejuízo. E voltando ao caso, esse mesmo policial do dia desse ato foi o mesmo que chegou no dia. E nesse dia lembrou de mim. Eu falei com ele, sargento, meu nome é tal, 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 no que eu falei isso, tá aqui minha carteira da OAB, tal, tal, tal. Cara, mandou me algemar, me jogar de cabeça dentro da viatura, me levaram para delegacia, me torturaram, me jogaram gás de pimenta, quase me asfixiado. Falando nisso, Genivaldo presente, que mesmo que fizeram com o Genivaldo, que a PRF matou, fizeram comigo. Só que a diferença é que eu tive a sorte de sair. E depois que eu saí da viatura, eles jogaram com um cantil água na minha cara. Porque com gás de pimenta na cara, depois que você recebe o gás de pimenta, se jogar água, piora. Foi maldade pura mesmo. Foi maldade tudo. E aí você fala, como que faz isso com um advogado? Imagina que faz com um cidadão comum no dia a dia.
são os mesmos que são contra as bodycams. São os mesmos. Por quê? Porque eles fazem maldade com o cidadão comum, sim. Se fizerem isso comigo, imagina com o cidadão comum. Isso tudo, na época e depois, eu fui denunciado como desacato falso, que eu provei que testemunha. Levaram uma testemunha lá, um cara loucaço de testemunha, levaram ele. Sim. Então, mas esse negócio do desacato, assim, tudo é desacato, né? Então, tudo é desacato, tudo é desacato. Por quê? Porque eles abusam de autoridade, na verdade é um abuso de autoridade. Eles inventam para retorcer o desacato. Que não, na verdade, eles inventam o desacato para retorcer o abuso de autoridade. Muita gente não sabe como que é o dia a dia, né, da profissão, o que a gente enfrenta. É óbvio que existem os bons policiais, os bons advogados, Sim. mas também existem policiais que fazem o que fizeram com você. Lamento por Cara, isso. o problema de tudo isso é que é o cidadão comum. Nós sabemos nos defender. Sim, Eu tive os mecanismos de me defender. sim. Agora, o cidadão comum, a pessoa não tem condição de contratar um advogado, aqui a CIS não tem defensoria pública, vai na delegacia, o delegado não quer fazer o boletim de ocorrência contra o policial militar. Cara, infelizmente, assim, existe muitos bons, mas existe muitos maus. Claro, com certeza. E Você por narrou aí isso, uma... é, Pode concluir, eu já falo já. por isso eu sou favorável às bodycams, cara, porque é tanto as bodycams são tão bons para o cidadão, uma segurança para o cidadão, uma segurança para o policial bom. E o Sim, cidadão exatamente. bom não vai ser acusado quando ele tem a prova de que ele agiu de forma correta. Sim. E até o policial, é bom para a própria polícia, a câmera corporal. Sim. Você mencionou uma frase aí e me fez recordar de um acontecimento do júri do Quaresma. Eu não lembro se foi em Contagem, eu não lembro qual cidade que foi lá de Minas Gerais, que ele fez um júri e ele ia começar a fazer as perguntas, não lembro se era um capitão da polícia, eu não lembro qual que era a patente do policial na época. Capitão. Era o capitão, né? Acho que era alguma coisa assim. E o capitão, eles começaram a discutir, levantou a voz, a juíza teve que intervir lá no meio e separar, e chamou o promotor e o Quaresma lá para o fundo, numa sala, e nisso esse capitão levantou e acho que ameaçou o Quaresma de morte, foi alguma coisa assim. Aí o Quaresma falou, ó, se ele faz isso, se a polícia, esse policial faz isso aqui, na frente de juiz, de promotor, na frente da população, comigo, que sou advogado, não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos Mas assim. é isso. Imagina o que fazem aí fora, o que eles fizeram com o réu que está aqui, o que fazem com o cidadão comum, que você falou, né? Então, muita gente enfrenta essa truculência, enfrenta isso no dia a dia, e parte da população não sabe, ou não quer, pelo menos, ou finge que não sabe, que isso acontece. Isso acontece praticamente todos os dias, principalmente nos lugares mais vulneráveis, em periferia, pessoas que têm menos condição, menos acesso, enfim. Foi interessante. Eu gostei bastante desse relato seu. É importante trazer uma história próxima da gente, né? Não é um advogado que está em outro estado, que foi filmado e ele conseguiu mostrar para o Brasil inteiro. É uma história aqui do interior de São Paulo, cidade vizinha da gente, com você, que é nosso amigo. Tivemos a oportunidade de fazer júri junto, inclusive. E é lamentável que isso aconteça. E acontece bastante. As pessoas não Isso. fazem ideia do que a gente passa. Teve um júri em Cafelândia, fizemos, foi o Isaac, a esposa dele, a doutora Mônica, eu participei também, tinha um outro colega que participou, fizemos o júri em 4 advogados, e para a gente conseguir fazer uma entrevista reservada com o réu, antes de iniciar o interrogatório dele, foi um sacrifício, cara. A polícia não queria permitir, a gente teve que intervir lá e chamar o juiz, porque começou um bate-boca e não queriam liberar. Aí o juiz teve que dar ordem para a polícia sair da sala, para a gente conseguir fazer a entrevista reservada com o réu, que é direito e garantia. É um Sim. direito nosso, quanto E é, advogado, e inclusive é garantia para a doutor? gente. E ainda queriam insinuar Sim, que nós íamos levar arma para o preso.
E começaram a insinuar que a gente ia levar alguma coisa ilícita para ele. Cara, foi um absurdo, É um cara. Foi um absurdo. episódio absurdo. Isso, 4 advogados, viu? 4 advogados Sim. passando por isso, e Aí, insinuando que a gente ia fazer alguma coisa ilegal. Foi bem complicado esse episódio. A E quinta-feira, ó, pertinho da gente também. eu tive também, o dia que eu fui também na audiência de Curitiba, eles também, chegou meu cliente lá, eles ficaram 4 do lado do meu cliente, não que, e também lá em Curitiba também, lá na República de Curitiba. Também não queria, eles não queriam sair. Daí perguntaram mas assim, assim, doutor, eu estava sozinho nesse dia. Mas tem algum problema? Eu falei, tem problema sim. Tenho o direito de falar com ele pessoalmente, reservadamente. Daí a hora que eu falei isso, eles foram mais tranquilos e saíram, viu? Mas assim, mas só que se eu não tivesse falado nada, eles iam ficar do lado. Eles ficam ali, parecendo uma planta ali do lado. Tipo, sim, É, é complicado. complicado, mas assim, dentro disso, eu sofri um lawfare, uma perseguição Sim, sim, judicial, Ministério Público, um promotor parcial que conhecia o policial, que tomou as dores do policial, que tomou as dores da corporação, que me perseguiu, que me acusou, uma juíza que me condenou com sobras de testemunha. A gente conseguiu comprovar com várias testemunhas oculares que era toda mentira, que era toda invenção. Isso aí, o que eu passei, esse lawfare jurídico contra a advocacia é uma coisa que a gente sempre tem que repelir. Criminalização da advocacia. Porque no momento sim. que eu estava do ato, que eu me posicionei como advogado, eu estava como advogado. A partir daquilo ali, tudo aquilo que eu sofri, e que o Estado, o juiz, por meio do promotor de justiça, por meio da juíza, que me acusaram com provas da minha inocência, isso não pode acontecer com ninguém. não pode acontecer. E depois eu só fui absolvido depois, em segundo grau, com 2 votos a 1. E ainda teve um juiz, 2-1 aí. teve um Caramba. juiz que ao meu caso, ao meu ver, é suspeito, todos os casos que eu atuo, que ele é suspeito, tá? Porque quem condena uma pessoa com muitas provas da sua inocência, não tem como não ter suspeição de outros casos ao qual eu atuo como advogado. Eu peço Não tem suspeição em todos os condições. casos que ele Sim, atue. sim. Não tem como. Não, tá Então é certo, uma é coisa que a isso gente tem que mesmo. repelir, viu, João? Obrigado, Sim, desculpa aí. não, imagina, eu já vou emendar uma outra pergunta, mas essa questão que você trouxe, e é legal desse bate-papo que você traz uma questão, a gente lembra de alguma outra situação. A questão do lawfare que você falou, muita gente não conhece, não tem entendimento, mas já existia, né? Faz muitos anos que existe a questão do lawfare, mas ficou famoso, pelo menos para mim, tá? Sim, Com o caso do Lula, né? É. Que o isso. advogado Cristiano Zanin até escreveu livros, ele tem, se eu não me engano, um instituto hoje, é internacional até o instituto dele, Sim, do Cristiano sim. Zanin, hoje ministro, né? E ele sofreu bastante com isso também. Então, é mais um exemplo de, e o lawfare, para quem não sabe, bem resumido, é se utilizar da máquina da justiça, do poder judiciário, para prejudicar, derrubar o inimigo, para, enfim, utilizar Perseguir pessoas, né, para proteger que pessoas, pensem de exatamente. forma diferente, se Sim, posicionem de forma ideológica. utilizando, exatamente, utilizando os mecanismos judiciais. A gente pode dar como exemplo condição coercitiva de réu, de Isso, pessoas para serem interrogadas. Coisas que aconteceram no famoso caso aí do presidente Lula, e que isso. a gente sempre combateu, independentemente de ideologia, sempre Ideologia. fomos contrários às coisas erradas que aconteceram, né? Processualmente falando, e o Zanin sofreu bastante na época, questão do lawfare. Mais uma vez, se com uma pessoa do porte do Lula, que é conhecido internacionalmente, já teve esse problema escancarado em algumas situações, imagina com pessoas que não são tão conhecidas ou não têm o poder que teria.
Mas o que eu gostaria de perguntar para você, na verdade, são duas coisas. Se, obviamente, você deve se recordar, mas como que foi esse procedimento, o que que fizeram para tentar te prejudicar, e também depois, porque isso roda, ainda mais cidade pequena, interior de São Paulo, né? Como que ficou a sua advocacia, o seu dia a dia depois disso? Então, inicialmente, eu até gostaria de agradecer ao Dr. Cristiano Marona, que foi conselheiro, é, o conselheiro da OAB, indicado para fazer minha defesa, que me ajudou muito. Ele, a doutora Manuela, a doutora Cristina Zanin, também de Bauru, me ajudou. A sócia, a advogada, a doutora Letícia Gava Domingues, ela fez toda a organização de prova e com essa organização de prova, ela ajudou com que os demais que me ajudaram, né, doutor Cristiano Marona, a doutora Manuela, que fizesse uma ótima defesa, que infelizmente eu fui condenado porque era tudo encomendado, né, era uma encomenda, isso é o lawfare. O lawfare, você já começa um procedimento com aparência de justiça, só que ao final o resultado já está implicitamente o resultado já está implicitamente encomendado, é uma coisa já que já era certa. E, assim, a minha advocacia, na época, eu fiquei com um problema, assim, de saúde mental um pouco, eu fiquei uma pessoa, mudei, mas eu fiz um tratamento psiquiátrico, fiz acompanhamento psiquiátrico, fiz uso de remédios, né, da época, antidepressivos e tal, e me tratei. Na verdade, eu fiz o que todo mundo que passa um trauma deveria ter feito. Inclusive, eu agradeço a Inocência Manuel, que é uma empresária que me ajudou na época também, que é uma empresária da cidade de Assis, que tem uma empresa que me ajudou, me deu essa estrutura, e eu fiz o tratamento. Parei de advogar um tempo. Na época, eu estava prestando concurso da Defensoria Pública, eu estava já em fase já de quase aprovação, porque eu já estava passando por um segundo concurso, que faltava pouquíssimas questões, que foi o concurso de Defensoria Pública de Minas Gerais. Faltou 3 questões, aí eu já iria para o próximo com aquele nível. Você sabe, concurso é isso. Você começa lá embaixo e vai subindo, chega uma hora que você vai ter aprovado, vai ser aprovado em vários. Nessa época eu já estava quase aprovado. O próximo eu acho que já seria o meu. Só que aí nada é por acaso, né? Aí o que eu pensei a posteriori, vou focar na advocacia, me tornei outra pessoa, um outro profissional, que até então eu advogava, mas era para sobrevivência, não tinha ambição, não tinha nenhuma necessidade de riqueza, de nada. Mas aí, a partir daquele momento, eu falei, agora sim, eu advogava, só que eu não falava para todo mundo que eu era advogado, gostava de ser uma pessoa mais tranquila, não gostava muito de holofote, também não gosto até hoje. Por mais que eu apareça, às vezes, eu não curto. Às vezes, a minha exposição de imagem, eu fico olhando, falo, agora eu não quero mais, já deu, agora só o ano que vem, depois e tal. Eu não sou muito receioso com a exposição da minha imagem. Só que naquela época não teve como, né? Foi exposto a minha imagem, eu fui xingado No UOL, no. né? Não, No UOL, G1. não. Um jornal da minha cidade aqui, que é um jornal que gosta de queimar, de moer pessoas que, que não são poderosas e levantar pessoas poderosas igual a mídia nossa brasileira faz. Eles criam notícias conforme eles querem, conforme os valores envolvidos por trás. Me jogaram numa matéria, aí eu falei, já que eu estou numa matéria, eu não gosto de sair, não gosto de expor minha imagem, aí eu peguei um contato do jornalista da UOL e mandei para ele, só que agora saiu no jornal, falei, vou falar a minha versão real, porque esse jornal daqui da cidade criou uma versão mentirosa, como todos os jornais fazem. É difícil ter um jornal que fala a verdade, né? Não sou contra jornal, não sou contra mentira. Na realidade, não é que você queria se aparecer, foi um direito de resposta mesmo, né?
Não, eu falei, já que estão falando mentira de mim no jornal daqui da cidade, então eu vou dar nacionalidade, vou contar a minha versão. Agora eu quero ver a Polícia Militar desfazer essa versão minha. Até hoje não deram resposta. Até hoje não se manifestaram com relação à matéria da UOL. Eu já tentei tirar, não tem como, inclusive pegaram foto minha já de lá para dar golpe, tudo que está no Google, tudo. Mas vai fazer o quê? Tá lá. Era o meu direito que eu tinha de recorrer a um jornal que fosse imparcial, que eu visse a realidade dos fatos. Não um jornal de cidadezinha que moe pessoas, sangrento, que acaba com pessoas e que as pessoas que realmente cometem crime, que tem crimes que matam pessoas mesmo, que matam milhares de pessoas, eles escondem. Entendeu? Isso aí eu sou contra esse tipo de coisa. Sim, sim. Depois disso, você viu novamente o policial? Teve convivência com ele? Então, aí é um fato meio triste, entendeu? Porque eu não desejo mal para ninguém, mas depois de 5 dias esse rapaz ele faleceu, ele infartou, entendeu? Eu não desejo mal para ninguém porque eu queria, claro. Tanto que eu queria processar ele, o Estado, todo mundo, tanto que eu não processei, porque o meu alvo era ele. Como eu fui o alvo dele, eu queria ele como alvo. Mas enfim, ele teve o tempo dele na Terra e eu respeito e assim, é aquela coisa. Até meus pêsames aí também, se algum familiar, alguém estiver ouvindo, aí eu chegar ao conhecimento, que eu não desejo mal para ninguém. O que fizeram para mim, eu não desejo para ninguém. Eu perdoei, só que eu quero justiça. Eu queria justiça, só que, infelizmente, não foi necessário, né? Sim. E qual foi o papel da OAB nesse caso? Então, a OAB, eu tive que recorrer à OAB de São Paulo, né, para levar meu caso ao conhecimento. Inclusive, o doutor, como vice-presidente da Prerrogativa de Marília, sempre faço um trabalho de abra um procedimento administrativo, vá em loco, acompanhe, veja a realidade dos fatos, faça o trabalho investigativo e veja, cara, não se omita, entendeu? Com relação à advocacia. Porque, assim, no meu caso, faltou esse procedimento administrativo, que eu tive que recorrer tanto a Brasília, eu tive um apoio muito grande da Abacrim, o nosso presidente nacional da época, doutor Elias Matar Assad. De Curitiba, né? Curitiba prestou apoio, que me indicou o Procurador Nacional de Prerrogativas, que não era nem São Paulo, que me deu todo o apoio, o doutor que me prestou o primeiro início de apoio, que é o Fernando Fernandes, tá? Que inclusive é um grande advogado, jurista, que atuou também na Lava Jato, me prestou ótimo apoio, que após ele, depois a OAB, ele me levou meu caso ao Conselho Federal da OAB em Brasília, que depois a OAB São Paulo me atendeu, nomeou o Cristiano Marona, e assim, foi minimizando o meu caso, mesmo com todo apoio, com toda a verdade, eu fui condenado ainda em primeira instância. Caramba, que situação, né, cara? O negócio é complicado. O judiciário é complicado, polícia, enfim. As pessoas não fazem ideia de como que é. Não sabe, cara. O negócio ainda mais a gente, nós três aqui, que nós temos atuação praticamente diária, né, na advocacia criminal, às vezes casos de repercussão, e não é fácil. Não é fácil chegar na delegacia. Às vezes eu falo, Isaac, vamos junto, vamos para algum lugar junto, porque sozinho é complicado. Você tem que levar, às vezes leva mais de dois, leva 3, 4 advogados juntos, porque tem um local que tem que até gravar, iniciar a gravação, porque senão, cara, a gente não consegue fazer as coisas, perigoso ser até preso no dia lá. Sim, é importante. Desacato, né, doutor? Desacato, é complicado, cara. Você falou bom dia para a autoridade, ela tá preso, desacato. Porque no dia ali eu me identifiquei, estava preso, algemado, e eu ainda respondi o desacato. Isso que é o problema ainda. É um absurdo. Eu tive um problema aqui também em Marília. Graças a Deus, assim, tá mais tranquilo, mas de vez em quando acontece. Salvo engano, era 21h30 da noite.
eu fui chamado para acompanhar um cliente, e eu chegando na CPJ, o delegado falou que eu não poderia acompanhar pelo fato que já era tarde, era para voltar 9 horas da noite, 9 horas da manhã. Ah, Ô, doutor, só horário comercial. ô, doutor, você marcou horário? É É, Você absurdo, está né? de Aí, brincadeira comigo? obviamente, eu não fui embora. Daí, com todo o cuidado, né, para não dar desacato, né? Então. Não, uma Daí estagiária eu, esses dias agora comigo também, aí eu é, tive que falar, mas se eu ligar na seccional, eu consigo? Eu não consigo ter o acesso, tal, aí... Mas se eu ligar na seccional, eu consigo? A estagiária consegue, só que ela não sabia o que era seccional, né? Aí, no outro dia, a investigadora me ligou e falando, ô, doutor, tá tudo tranquilo, pode vir ver, se quiser eu mando por e-mail, tá à vontade, não precisa ir na seccional, não. Eu falei, perfeito, é assim, isso que eu queria, resolvido. É daí eu complicado. eu liguei a Mônica começou a gravar, a gente ia fazer prova, né? E eu liguei para o presidente da OAB, doutor Tércio, e também liguei para o tesoureiro, que é meu amigo, o doutor Pedro, excelente advogado aqui, e demorou uns 25, e era numa época fria ainda, acho que era julho, cara. E demorou uns 25 minutos, eles chegaram, foi o presidente falar com o delegado, e mesmo assim o delegado não queria deixar ninguém acompanhar o caso. O presidente saiu e falou assim, ó, doutor, nós vamos ter que representar, né, o delegado, enfim, vamos tomar todas as medidas cabíveis, e um dos policiais ouviu, entrou lá dentro, Cara, mas o provavelmente, que eu falo, assim, eu vou aproveitar já a sua fala. Cara, como for assim, se tiver a documentação, deixa, cara. Nulidade. Porque daí ele vai não, complementar o sim, ato, sim, você não vai ter nulidade nenhuma. O que você vai ter para alegar depois? sim, é que nesse Quem garante que o caso, cara não estava sendo torturado e na custódia? Como você vai provar no outro sim, dia? não, é que nesse caso, o que aconteceu? Realmente, a nulidade, se fosse, é que já era um mandado de prisão, entendeu? Ah, Então, sim, então. não não ia dar eu entendi a sua ideia, porque daí ia dar daí ia dar nulidade, você conseguia tirar ele na audiência de custódia. Mas daí, enfim, um dos policiais ouviu, entrou lá dentro, provavelmente falou para o delegado, ó, vai ter representação, tal. Demorou um pouquinho, o delegado saiu. Daí falou assim, sabe uma coisa? Pode entrar, pode entrar. Ou Cara, seja, mas nós perdemos tempo, fez toda aquela novela, teve que sair presidente da OAB da sua casa, o tesoureiro, para nada, picuinha pura. ó, Então, é um absurdo, cara, absurdo. E mas é realmente nós assim, sofremos essas dificuldades. toda violação, ela não existe, ela não cai do céu. Ela já vem de forma estruturada. O policial ali está acostumado a violar sua prerrogativa, o superior dele também é um conglomerado de estrutural de violações que já estão em conjunto, que ele já tem as formas para desfazer, para tentar sempre mandar de volta, sempre culpa do advogado, entre aspas. O advogado sempre é o problema. O advogado, quando não dá para forjar uma questão de um desacato, sempre vai ser o problema, problemático é sempre o advogado. Então, se o ato é estrutural, o combate tem que ser estrutural. Não podemos evitar de representações, desde o do primeiro ato, e se é estrutural, tem que ser do início ao fim. Se a conditio sine qua non, sem a qual não. Então, se o ato começou daquele ali, tem que representar todo mundo. Do Sim, policial inicial ao juiz, ao promotor, ao delegado, todo mundo. Porque tem que ser respeitado a prerrogativa. Prerrogativa não é privilégio. É o meio para a asseguração de um direito fundamental, que é a ampla defesa e contraditório. Então, não podemos nos acovardar e tem que ser feito todas as apresentações, sim, viu, doutor Isaac, no momento. Porque que às vezes você fala assim, é simbólico, eu sou favorável ao desagravo, mas tem que ser feito todo por trás, todas essas representações.
Por quê? A gente acha que não, mas o representado ele sofre punições administrativas, de promoção de carreira, e ele sabe, quando mexe nesse lugar, que é o bolso deles, eles respeitam. Concordo, doutor. Tem que fazer as representações. Eu precisei fazer uma vez, um caso do Rio de Janeiro. Rapaz, é complicado, cara. Porque o corporativismo, né? Tem muito Sim, corporativismo nessas instituições. Mas, enfim, a gente tem que usar as nossas ferramentas. O desagravo igual o doutor falou, tem questão de ser simbólico, mas também você tem que, concordo que tem que tomar todas as outras ações para que a gente consiga ser respeitado e é um direito nosso enquanto profissional. Falar com o sim. cliente, entrar numa penitenciária, entrar numa delegacia, a entrevista reservada, são todos direitos do advogado, é a nossa profissão, a nossa função. Entendeu? Sim, Imagina o trabalhador todos os dias tendo que ser desrespeitado em direitos básicos do seu trabalho. É o que a gente enfrenta de domingo a domingo. ó, para vocês terem uma ideia, como o violador de prerrogativa são reaça, entre aspas. Os olhos dele brilham. No júri que nós fizemos, o promotor viu o meu broche da prerrogativa, ele, mas não sei o quê, tudo é prerrogativa e tal. Sempre é um argumentinho. Por quê? Quem não viola a prerrogativa, não tem problema com prerrogativa. Porque eu Sim, não violo a prerrogativa do promotor. O promotor que age corretamente, o delegado que age corretamente, eu vou estar sempre ao lado dele, dependendo do trabalho dele. claro. Inclusive, se necessário, eu até advogo. E já Sim, advoguei para vários delegados em concurso de delegado, vários manuais de segurança, e, se possível, eu faço novamente. Mas os violadores de prerrogativa, quando é violador de prerrogativa, merece mesmo ser ele vai sempre representado. se incomodar, né, com Vai, você fala, cara. sempre se É. incomoda. Ô, doutor, eu lembro sobre a questão do broche. Você lembra? Eu Ele lembro foi o bem, rosto dele, o brilhinho do olho. ele foi bem incisivo, né, nesse fato aí. Ó, tem um livro para você se faz júri, vou até indicar, que eu li, mas eu vou comprar e vou ler de novo, porque Vou anotar, viu, doutor? eu usava muito no conselho disciplinar, no presídio. Eu sempre fiz todo o conselho disciplinar como se fosse um tribunal do júri ali. Defendi todos os presos como se fosse o meu melhor cliente, como se eu estivesse pagando para mim R$ 200.000. Todo dia era uma defesa diferente. E toda vez eu citava doutrina, livro, até Lair Ribeiro eu já citei, e era o Corpo Fala, viu? O Corpo Fala é um livro que a gente tem que Excelente. ter o conhecimento, que você vê ali, no olhar dele eu já vi que ele se sentiu mal com aquele Sim, broche. Que eu eu não já me li esse livro, sentiria já. se ele tivesse o broche dele de prerrogativa de promotor de justiça. Ao contrário, não, eu sou favorável. Ele tem as deles porque ele é direito deles, igual nós temos o nosso, que é direito nosso. Eu recomendo também esse livro, eu já li. É um livro, é um psiquiatra, se eu não me engano, que escreveu, né? E É, tem um cartunista, um artista lá, e eles fazem bastante imagem, né? Das reações, das isso. expressões. É bem legal esse livro, eu já li também esse livro, eu E o recomendo. do, isso. E o do Lair Ribeiro, sucesso não ocorre por acaso, que eu até perguntei para o Manzano o que é o sucesso para ele, Garcia não me respondeu. Que eu odeio o ghosting, viu, Manzano? É, é subjetivo, né, doutor? É. Então, né, ia começar um debate sobre o sucesso. O que é sucesso para você? Porque eu te acho um cara de sucesso. Você não se vê com um cara de sucesso, mas você é. Eu acho que nós todos aqui somos de sucesso, Somos. porque se for ver, antes, o que nós éramos, o que somos hoje, cara, estamos dando luz. Sim, Cara, concordo. eu não era nada. Então, eu também não, Ainda não cara. sou, ainda. Não é que estou falando que agora eu sou alguma coisa. Sempre temos que manter a humildade. Mas eu acredito muito assim no mover de Deus na minha vida, na nossa Sim. vida, sabe? Você trabalhando, estudando, e as coisas melhoram, fluem. Você não me conheceu antes, nem o João. Não, mas eu sei que você é uma pessoa de garra, de vontade, Foi. persistente. Isso aí eu vejo em você, eu vejo seu brilho.
E por isso que eu Obrigado. te perguntei isso aí, porque é para você pensar e ficar para a gente. Eu nunca me comparo com os outros, eu me comparo comigo. Sim. E às vezes eu vejo, ó, como que eu tô? Cara, eu tô rico, milionário, perto do que eu era. Entendeu? Então é isso que eu passo para as pessoas, eu tento passar também. Você lembra no júri que eu falei que eu trabalhei na beira de estrada? Em Sim. Assis? Verdade, isso aí. Esse mesmo júri, o promotor quis passar, falou que era filho de magistrado, depois tentou falar que era pobre, né, cara? Eu nunca vi isso na minha vida. Poxa, foi engraçado, hein? Ô, Carlos, se eu fosse filho de magistrado, minha vida seria diferente, hein? Cara, a meritocracia é isso. Se eu tivesse nascido num berço de um promotor de justiça, filho de um juiz, eu era diplomata hoje. Não ia tentar ser advogado, nem juiz e promotor. Eu ia tentar uma carreira que é muito além que isso. Que eu, além de saber vários tipos de leis, eu tenho que saber do Brasil e do mundo falar várias línguas, É Sim. né? diferente. Então, Não, mas igual tem pessoas que eu fico olhando essa meritocracia brasileira. a meritocracia, o cara querer se comparar conosco, não tem Não, como. o cara tem pai, falar, eu não vou citar nomes, mas enfim, o João sabe do que eu estou falando. Pai fazendeiro, mãe fazendeira, e fala para mim que a mesma oportunidade que eu tenho, eles têm também. Não tem como, cara. Você viu o gráfico da meritocracia lá, da igualdade? Sabe o que eu estou falando, né, Que nós doutor estamos lá Jones? Sim, atrás. sei, sei. Nós estamos lá atrás com uma bola amarrada, enquanto esse povo aí, ó, É. tá lá na frente. Você sai a corrida, os caras já estão passando já à frente. Eu lembrei da música do Mano Brown lá, você tem que ser 10 vezes melhor. Ser É, 10 vezes melhor como? Mas no meu caso, ainda a questão racial, ainda tem que. Quem é preto, Também. como é? Já tá ligado qual é? Nota fiscal ou RG? Polícia no pé. É é, mais ou menos isso, cara. Questão racial influencia um pouco mais. Eu estou um Sim. pouco sim, mais atrás, só que assim, a gente está tentando, nós estamos na luta para tentar ter igualdade e equidade. sim, sim, concordo. Mas é uma luta que vai longe e árdua, hein? Uma luta muito árdua. E dentro da advocacia é maior ainda, cara, mas É. é isso, cara, que Mas você é um representante de luta, e muita luta, e a gente está muito feliz de poder recebê-lo aqui novamente. Vou ser repetitivo, porque o Isaac te conhece há mais tempo, mas ele me contou a sua história e a gente fez questão de trazer tanto esses fatos ruins que aconteceram, quanto a sua história de luta também. Você é uma pessoa que merece estar onde está hoje, ter o status que tem, e, além de ser um profissional de excelente qualidade. A gente agradece demais a sua participação. inclusive eu vou agora, que daqui a pouco a gente conclui, né? Sim, sim. Já estamos partindo para finalizar já. Inclusive eu já vou pegar aqui para vocês. Eu não tenho ele em papel, eu tenho em PDF. O livro que eu vou indicar para vocês aqui da antifragilidade que é um best-seller, cara, de um autor. É só pesquisar aqui, porque eu tenho ele em PDF, que é bom para a gente usar na advocacia. Eu uso literatura e aplico na advocacia. E eu uso também questão do direito empresarial, de algumas outras situações, de alguns cursos que eu fiz do mercado corporativo, que eu fiz curso pela mercado corporativo do iFood, da Bolsa de Valores de São Paulo. E foi um processo seletivo, 2 processos seletivos que eu passei em 2022, a qual eu fiz essa qualificação. E só que eu falei, eu não quero trabalhar no mercado corporativo, eu vou aplicar tudo isso na advocacia criminal e vou adaptar para a advocacia criminal. O livro que eu vou indicar aqui, para concluir, é o do Nassim Nicholas Taleb, chama Antifrágil. Coisas que se beneficiam com o caos. E nós, da advocacia, infelizmente, a gente tem que ter esse jogo de cintura, Sim. na advocacia criminal, sobre tudo isso, e se beneficiar, infelizmente, do caos. Tem hora que você está ali no momento ali de fragilidade, mas, assim, você tem que ter uma blindagem, tem que estar ali aberto para transformar aquilo ali em coisas boas.
e é o que eu tento fazer na advocacia, e é o que eu indico para os doutores aí, só para concluir. Perfeito. Perfeito. E aí, doutor Isaac? Quero agradecer também, né, já que nós estamos finalizando, agradecer o privilégio de ser teu amigo, tá? Porque eu aprendi muito, eu sempre conto a história que eu era de outra área, né? Sim. Eu era da área trabalhista, modéstia à parte, eu era até bonzinho até na época, mas enfim, depois da pandemia, enfim, questões familiares, eu mudei de área, migrei para a área criminal, e sempre tive apoio do Dr. Carlos, também do Dr. João, já falei várias vezes, até no júri, agradeci. Sim. E eu sempre aprendo com o Dr. Carlos, ele é excelente Acompanhei os habeas corpus, HC, e ele é excelente aí no HC, enfim, todas as áreas aí, bastante estudioso. Então é uma honra te conhecer, fazer essa parceria, essa amizade. Fico muito honrado. Eu agradeço também. Esse foi o nosso piloto, digamos assim, né, do nosso podcast, que chama AdCrim, que é o podcast da Advocacia Criminal Clube. Novamente, agradeço a presença, a disponibilidade de estar aqui nesse dia e nesse horário, com tantas outras coisas para fazer, mas é importante trazer a sua história, a sua experiência, principalmente para quem está começando o curso de Direito, para quem está iniciando na advocacia criminal, para entender como que é o dia a dia da profissão, o que a gente enfrenta, os dias de luta, os dias de glória, né? Isso aí. Agradeço imensamente. Salve, Chorão. Exatamente. Salve. Fica um abraço para você e até a próxima. Faremos mais júris juntos. Tem que marcar um café aqui em Marília, viu? Combinado. Só para finalizar, eu que agradeço os doutores novamente, estou à disposição sempre, em nome do Garantias Penal, que eu falei pouco, né, porque hoje é mais para falar sobre a minha pessoa, mesmo sobre a advocacia, mas o Garantias Penal foi eu me tornei coordenador de um grupo de pessoas fenomenais, pessoas das maiores alçadas, assim, de maior conhecimento da área jurídica, de uma coisa que aconteceu. Eu sou eternamente grato a todos que estão ali e eu estou à disposição, agradeço. E assim, cara, vocês são demais. É isso, tamo junto. E o que o Dr. João estava falando sobre a questão aqui no Advocacia Criminal Clube, é a realidade nua e crua da advocacia. Não é Isso aí. negocinho de que é mil maravilhas, não, que só é glamour, arrasta para cima, fica milionário em um mês. Nada disso. Aqui a gente conta a realidade que realmente nós temos condições de obter sucesso e realmente obtemos sucesso, sim. Só que nada é fácil, nada cai, entre aspas, de mão beijada, é tudo na luta e constância. Importante, viu? Porque quando a gente fez cursinho, quando eu fiz o cursinho do Eterno e Finado LFG, Deus o tenha, cara, eu achava que eu ia ficar rico. Falei, nossa, eu não vejo a hora de começar e tal. Porque eu tinha um professor que falava aquele escritório com mesa de mármore, caneta Montblanc, Porsche. Você vai chegar na delegacia de Porsche. Nossa, rapaz, não estou falando que você não consegue, você consegue. Sim. Trabalhando, só que assim, nós temos que ter o pé no chão, né, doutor? Tem que ter totalmente pé no chão e outra. Se não está dando na advocacia criminal, vai na trabalhista, se não está dando criminalista, está na civil. O importante é o sucesso estar acontecendo, você está pagando os boletos e está sendo feliz, porque, cara, uma parte da felicidade é ter um nível de vida bom, né? E Deus nos proporcionou todas as ferramentas possíveis, tecnológicas, etc e tal, mas para você conseguir isso, precisa de dinheiro, né? Sim. Até o Tim Maia fala, inventário é dinheiro, se o dinheiro acabar, mas me arruma um pouco até lá, né? Então... Tá certo. Um abraço, doutor. Abraço, até mais, valeu. Abraço. Tudo de bom. Abraço, tamo junto.